No começo do século passado, os astrônomos discutiam se o universo seria maior do que a nossa galáxia, porque eles achavam que esses negócios meio estranhos que eles viam com os telescópios da época, que não tinham uma boa resolução, eles chamavam aquilo de nebulosa. A maior parte dessas nebulosas hoje nós sabemos são galáxias, não era nebulosa. É porque o telescópio não era bom. Então hoje a gente olha para esses negócios e fala, rapaz, que quantidade absurda disso. Agora, deixa eu voltar só um pouquinho e fazer uma pergunta para você. Qual seria a possibilidade de você sair aqui na cidade, Campina Grande, encontrar um carro, daí você olha para aquele carro e fala, fruto do acaso. Literalmente surgiu espontaneamente. Bom, você achar um carro que teria surgido espontaneamente já seria um milagre. Agora imagina, de repente você encontra 100 carros, daqui a pouco 1000 carros, daqui a pouco dezenas de milhares de carros, daqui a pouco centenas de milhares de carros, daqui a pouco milhões de carros. Qual seria a sua conclusão? Sabe o que é interessante? É que se você partiu da premissa errada para o primeiro, provavelmente você vai continuar na mesma premissa para todos os demais. Então a gente precisa conhecer um pouquinho a respeito desse sistema. O que nós estamos vendo, afinal de contas? O que na verdade é? Você pega, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, que é essa nossa vizinha, ela está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância da gente. Já imaginou, se nós viajássemos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 2,5 milhões de anos para a gente chegar lá. É uma galáxia que tem aproximadamente 1 trilhão de estrelas, uma coisa assim absurda. Não somente isso, a gente olha e fala, nossa, que legal, mas isso é uma galáxia. Sim. Vamos olhar um pouquinho mais, ver a respeito das galáxias. Lembra que o que nós estamos fazendo, nós precisamos saber, conhecer um pouquinho mais o nosso objeto de estudo. Se a gente vai falar a respeito do universo, a gente precisa saber o que é isso. Precisamos ter uma noção do que é isso. Então, queria colocar para vocês a ideia de que galáxias são esses agrupamentos gigantescos de estrelas. E, rapaz, a gente vai poder ver que tem galáxia para todo quanto lugar. Olha que coisa impressionante. Tem algumas, a gente pode mostrar com maiores detalhes, vocês estão vendo mais algumas. Se eu fosse passar todas as fotos que eu tenho de galáxia aqui, a gente ia ficar até amanhã cedo. Então, só vou mostrar alguns exemplos para a gente ter uma noção. Essas estruturas que eu estou mostrando para vocês, elas possuem ou centenas de bilhões de estrelas, ou algumas dezenas de trilhões de estrelas. Rapaz, a gente não está falando de meia dúzia de estrelinha, não, é uma quantidade absurda delas. É algo muito grande. Formas muito variadas. Então a gente tem espiral aberta, você tem que não é espiral, tem o que você puder imaginar, tem. E a gente tenta explicar, como explicar isso, porque se todas elas são, entre aspas, como a gente costuma dizer, na farinha do mesmo saco, por que o negócio não são, por que não são todas iguais? Não é a mesma coisa que acontece no sistema solar? Mas todos os planetas surgiram, como? Se todos os planetas são farinha do mesmo saco, por que todos eles são diferentes? Pior ainda, por que a Terra é totalmente diferente dos demais? Só o planeta Terra praticamente tem todos os elementos químicos, a maior parte dos elementos químicos, que eu diria assim, da tabela periódica. Você vai, por exemplo, para a Lua, você não encontra tantos elementos químicos quanto tem na Terra. Quer ver uma coisa que eu acho impressionante? Só um pequeno parênteses aí. Se você for na Lua e pegar os elementos químicos da Lua, coloca ali e faz a listinha. Se você for para Marte, pegar os elementos químicos que tem em Marte, faz a listinha. Se você for para Vênus, pegar os elementos químicos que tiver lá em Vênus, faz a listinha. Sabe uma coisa, a conclusão que você vai chegar? É que o ser humano só poderia ter surgido do pó da Terra. Porque os outros planetas não têm elementos químicos para fazer ser humano nem vida. Você fala assim, você está falando de Bíblia. Não, estou falando de ciência. Não dá para ter ser humano feito em outro planeta, ou seja, a composição química nossa não funciona lá, não teria elementos químicos suficientes. Percebe? Então, quando nós olhamos o universo, a gente precisa ter uma noção dessas mega estruturas, galáxias. Eu falei um pouquinho só da Terra, fecha o parênteses, volta para as galáxias.
Tem uma quantidade muito grande delas, já falei centenas de milhões de estrelas, centenas de bilhões de estrelas. Só para falar nisso, galáxias geralmente a gente divide em dois grupos específicos, são as galáxias e as galáxias anãs. Galáxia, seja galáxia, tem assim pelo menos algumas dezenas ou bilhões, dezenas de bilhões de estrelas daí para cima. Galáxia anã são aquelas pequenininhas, são apenas algumas centenas de milhares ou alguns milhões de estrelas, nada assim muito grande. Dessa maneira como a gente separa os dois. Percebe as estruturas como são estruturas bem diferentes? Uma maluquice. Não somente isso, uma outra coisa que o telescópio Hubble nos ajudou a ver, é que existe uma quantidade muito grande de galáxias que estão interagindo. É uma interação gravitacional. É uma coisa espetacular. Por quê? Porque você olha para algumas delas, dá uma olhadinha, duas galáxias próximas, em cima é o Lula, embaixo é o Alckmin. Então assim, tentando interagir, mas não consegue, sabe? Estão se autodestruindo a coisa, eu não sei como é que pode, mas, bom, já destilei meu veneninho de hoje, então você já pode ir para casa pensando. Tem umas outras aí que são muito bonitinhas, olha só, parece até um coração, né? Mas são duas galáxias que estão interagindo. Você pega aqui, tem mais um outro pacotinho, dá uma olhadinha. Aquelas lá de trás, trazendo para você ver o que está acontecendo. Elas estão se autodestruindo. E sabe o que me impressiona? Muitos astrônomos olham para isso e falam assim, disso vai surgir uma nova galáxia. Eu falei, legal, vou fazer o seguinte, vamos bater dois carros, de uma trombada de dois carros, vai surgir um terceiro, melhor ainda. Ou seja, você pega aqueles carros bem antigos, por exemplo, pega um Corcel 2, se ainda existe, tá? E pega uma variante, tá? Aquela variante antiga, bate os dois de frente que vai sair uma Pajero, sabe? É só bater a coisa. Rapaz, eu olho para esse negócio, quando esse povo fala, como é que pode isso? Isso é uma colisão, o negócio está se autodestruindo. Não, mas depois vai se auto-reagrupar e vai produzir novas estrelas. E falei, tá bom. A evidência científica que nós temos, pelo menos o que a gente conhece de ciência, isso não vai acontecer. Isso é aquilo que a gente chama de, seria tão bom se fosse assim, né? Mas isso não é ciência. Então nós precisamos entender um pouco o que está acontecendo. Eu vou só colocar algumas imagens aí, porque existe uma quantidade muito grande de galáxias interagindo. Vocês estão vendo mais duas ali, tem um grupinho delas, são praticamente 3 delas, elas estão no estágio final, tá? Tem uma delas que é bem conhecida, a M51, tá? Essa daqui, você percebe a companheira dela lá atrás. Olha os braços da galáxia, está vendo um braço girando no sentido horário embaixo e o outro girando no sentido horário em cima. Olha o braço de baixo, está certinho, olha o braço de cima como está todo detonadinho. Por quê? Influência gravitacional. E a gente conhece a rotação da galáxia, a gente sabe até quanto tempo atrás começou a ter essa distorção. Então tem muita coisa que nós estamos aprendendo ali do universo. Você tem mais uma, mais interação de galáxias. Tem mais uma aqui, isso aqui é uma colisão entre duas galáxias. Está percebendo que não sobrou muita coisa lá não. Mais uma aqui que é colisão de galáxias também. Tem mais duas ali. No caso aqui, desculpa, são 3. Tem uma embaixo, outra no meio, uma outra do lado direito. Tem mais uma outra aqui também, colisão de galáxias. Percebe? Tem mais uma aqui, são 2 praticamente bem próximas uma da outra, está percebendo o que está acontecendo? Ou seja, elas vão tirando estrelas uma das outras, e o sistema quase, literalmente, desintegra. Então, para a gente poder parar e pensar um pouquinho a respeito disso, você olha e fala assim, peraí, isso é muito comum no universo? Rapaz, olha, o telescópio Hubble até agora, ele tem um catálogo gigantesco dessas galáxias que estão interagindo. Mostrando de uma forma muito legal que o universo, até onde a gente entende, parece que está morrendo. Eu acho muito interessante porque pessoas falam assim, não, mas como eu disse para vocês, dessas colisões nós teremos novas galáxias surgindo, supergaláxias. Fala, legal, então você está me dizendo que 2 estrelas batem uma na outra e isso aí vira uma estrela maior. Rapaz, já imaginou? Você sabe qual a velocidade de estrela lá fora? Você já fez o cálculo para ver o que significa uma estrela bater na outra? Sabe qual a velocidade do Sol em relação ao centro da nossa galáxia? Mais ou menos. Eu vou deixar como lição de casa, nem tudo é de graça, vai lá, faz sua pesquisa. Qual a velocidade do Sol em relação ao centro da nossa galáxia? Daí você imagina 2 estrelas nessa velocidade batendo uma com a outra. Só para você ter uma noção, tá?
É absurdo uma pessoa pensar que uma colisão de estrelas iria produzir uma outra estrela. Não faz sentido isso. É um absurdo pensar que uma colisão de galáxias iria produzir uma outra galáxia.